Olá, olá, 20 de abril de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Sobe para 1.320 o número de pessoas com o novo coronavírus no Maranhão. Nas últimas 24 horas, o número de recuperados foi de 23, um dos maiores desde a chegada da doença. Na capital, mais de 90% dos leitos de UTIs da rede pública estadual estão ocupados. Na política, confira a repercussão da participação do presidente Jair Bolsonaro em ato a favor de intervenção militar. Fique ligado na TV Difusora, o Bom Dia Maranhão está começando agora. Que você tenha uma ótima segunda-feira, esse é o desejo de toda a nossa equipe aqui da TV Difusora, que chegou cedinho para cumprir a missão de bem informar você que está em casa. Boa semana, com muita paz, com muita saúde, com muito equilíbrio acima de tudo. Estamos juntos aqui mais uma vez no Bom Dia Maranhão, as principais notícias para a gente começar essa semana aí, essa segunda-feira. Bom Dia de hoje traz as principais notícias para você. Daqui a pouco o Silvio Alves vai atualizar os principais assuntos da área de segurança. Diogo Trim fala de política. Vamos trazer uma reportagem, vamos trazer dados também falando sobre a situação de profissionais da saúde que estão com a Covid e outros que foram recuperados. Enfim, os dados a gente traz para você aqui no Bom Dia nessa manhã de segunda-feira. Vamos falar também como é que as pessoas estão aí se virando nessa quarentena, não é? Para alguma atividade física, para tentar também fazer uma atividade que ocupe a mente. Enfim, a gente fez uma reportagem mostrando que muita gente tem encontrado na dança uma saída importante, interessante, criativa de se movimentar aí nesses dias e de aliviar, inclusive, essa tensão por conta desta pandemia. Bom Dia Maranhão começa atualizando os números da Covid-19 aqui no estado. O Eduardo Ericeira está comigo para atualizar esses números. A boa notícia é que o número de recuperados nas últimas 24 horas é um dos maiores aí já registrados, né, Eduardo? Bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, em meio a tantas notícias aí tristes, né, infelizmente provocadas aí por essa situação da pandemia, o número de recuperados vem aumentando também bastante, felizmente, mas infelizmente outras pessoas estão perdendo a vida e também o número de infectados que vem subindo ainda em todo o Brasil, mas o número de recuperados também é um fator positivo, pessoas que acabam sendo infectadas e se recuperam. Segundo o último boletim epidemiológico emitido ainda ontem, nesse domingo, aí pela Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial de confiabilidade aí nas informações, 115 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas aqui no estado do Maranhão, subindo para 1.320 casos confirmados em todo o estado. Houve aí um crescimento, como eu disse anteriormente. 54 pessoas morreram, 54 óbitos foram registrados, 68 casos foram descartados, isso tudo só nas últimas 24 horas, segundo o último boletim epidemiológico. E 132 pessoas foram recuperadas, que é justamente um dado bastante positivo. Foi o maior número também nas últimas 24 horas, como você disse, Adalberto, 132 pessoas recuperadas. Entre as mortes, nas últimas 24 horas, está um homem de 75 anos, sem comorbidade, não tinha nenhum histórico de problema de saúde. Ele residia no município de Anajatuba, não tão longe aqui também da capital, São Luís. Um homem de 74 anos com quadro de hipertensão e diabetes no município de Imperatriz. Um homem de 43 anos com problemas oncológicos, morador do município de Cururupu, na região da Baixada Maranhense. Os outros 3 óbitos foram aqui na capital, São Luís, que detém aí a maioria esmagadora ainda dos casos confirmados e também do número de pessoas mortas, infelizmente, aqui na capital maranhense e também na região metropolitana. 2 homens de 66 anos e 48 anos, respectivamente, ambos com hipertensão e diabetes, e também uma mulher de 62 anos que não apresentava nenhum histórico de problema de saúde, acabou morrendo também aqui na capital maranhense. A Secretaria Estadual de Saúde também esclareceu, Adalberto, que teve um caso que foi confirmado de morte no município de Mirinzal, também na região da Baixada Maranhense, mas esse caso acabou sendo descartado, excluído, porque essa pessoa está residindo aqui na capital São Luís. Apesar de ser natural do município de Mirinzal, mas o caso veio aqui para a capital São Luís, foi contabilizado pela capital São Luís, justamente pela pessoa morar aqui na capital maranhense. Adalberto, a gente vem acompanhando vários estudos que vêm sendo feitos em todo o mundo, aqui no país também não é diferente, no Brasil, laboratórios em busca aí da vacinação, grupos que tentam auxiliar de alguma forma, seja com ajuda em valor em dinheiro, em cestas básicas, na compra de EPIs aí para profissionais de saúde. A gente vê um esforço muito grande desses grupos. Aqui também, professores, pesquisadores e estudantes de centros de ensino aí superior, tanto público, principalmente público, né, mas particular também vem se esforçando, mas profissionais aí, professores, pesquisadores e estudantes se reuniram, montaram um grupo para ajudar nessas pesquisas que são realizadas. É um vírus muito novo, como a gente vem frisando, o novo coronavírus, a doença que provoca a doença é a Covid-19, e
E aí esses grupos eles estão estudando, verificando, e todos os dias a gente surge aí com notícias novas a respeito desse novo coronavírus. E esse grupo, ele estuda, ele faz esse mapeamento geográfico justamente para auxiliar tanto a população quanto os gestores públicos no combate a esse novo coronavírus. Vamos acompanhar na reportagem. Ao todo são 15 pessoas envolvidas no projeto. Um deles é o professor de Geografia e pesquisador Josué Viegas. O objetivo do mapeamento é verificar os locais onde se dão as maiores incidências de casos do novo coronavírus. O trabalho é para ajudar no combate à pandemia. Após o levantamento, esses dados são repassados a gestores públicos. Então a gente vê a necessidade de começar a espacializar essas informações, os números que a SES divulga, né, em uma linguagem mais acessível, que atende não só o seu João da Quitanda, mas como também um professor, um gestor público de universidades, centros hospitalares. Né? Isso espacializado em um mapa, uma base cartográfica confiável. Na pesquisa são avaliadas diversas situações, como a renda das pessoas, com foco principalmente na população mais vulnerável, condições das habitações e aglomerados urbanos. A maior incidência pelas pesquisas realizadas até agora se dá na Grande Ilha de São Luís, por conta da grande circulação de pessoas. Só que há uma grande possibilidade pelos estudos e análises de dados que locais cortados por estradas com grande movimentação de veículos e, consequentemente, de pessoas também são considerados de risco. A pesquisa teve início no dia 21 de março e foi intensificada a partir deste mês de abril. Começou aqui pela capital São Luís, englobando a região metropolitana e a partir da próxima semana deve se estender por todo o estado do Maranhão. Nós entramos em conversa com a Secretaria de Saúde, né? Eles olharam a ideia, gostaram, fizemos, é claro, algumas adaptações para todo o Maranhão, como também fizemos algumas adaptações para a região metropolitana, e aí nós vamos espalhar essa pesquisa para todo o Maranhão. E a gente pede a contribuição de toda a população a gerar as informações, porque elas dão uma orientação aos gestores. O trabalho desenvolvido por professores, pesquisadores e estudantes de instituições públicas de ensino superior, da UFMA, IFMA, UEMA, na capital São Luís e o EMASU, conta com a colaboração essencial da população respondendo os questionários. Nós não absorvemos dados pessoais, são apenas nome, idade, sexo, né? São informações simples. Um trabalho científico, tem um cunho científico e acadêmico, e a principal ideia, né, o objetivo é de realizar esse mapeamento e fornecer as informações para os gestores, não só público, como também os gestores que estão ligados à parte privada do sistema de saúde. Pois é, Adalberto, qualquer tipo de ajuda neste momento é de extrema importância, como a gente percebe aí o trabalho realizado por esse grupo, professores, pesquisadores, estudantes que são estudiosos na área, que têm feito aí esse trabalho conjuntamente aí com a população e até com o poder público. A ajuda também que deve vir das pessoas, né, se conscientizando, evitando aí aglomerações, mantendo o distanciamento social, só sai de casa em casos aí de extrema necessidade, mas infelizmente o que a gente tem visto durante a semana e nos finais de semana é as pessoas saindo desnecessariamente, infelizmente. Até o momento, Adalberto, 4.000, pelo menos boa parte das pessoas, né, não todo mundo, claro. 4.397 testes laboratoriais para a Covid-19 foram realizados até agora no Maranhão. 126 profissionais de saúde foram infectados, mas daqui a pouco a gente volta tratando sobre esse assunto. É um número bastante elevado, daí da importância das pessoas ficarem em casa, os leitos de UTI também com uma sobrecarga já quase no 100% aí, outros estados passando por problema de colapso, mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre esses assuntos. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Olha, a mobilidade da população está sendo aí monitorada, né, nesses tempos de quarentena. Os números revelam queda em várias atividades, mas, como disse o Eduardo, o número de pessoas circulando pela cidade ainda preocupa. Uma cena atípica para um domingo à tarde. O parquinho estava vazio. As ruas e os espaços de esporte e lazer também. Nos parques, a taxa de visitação caiu quase pela metade, fruto das medidas de isolamento social. Alguns deles fecharam totalmente as portas para o público. A gente analisa aplicativos para saber a relação da mobilidade social de modo geral. O que o governo federal ia fazer era o monitoramento individual de cada pessoa. Isso a gente não faz, porque até isso violaria o sigilo de cada um.
né? De saber assim, o Eduardo foi para onde hoje? Eu poderia entrar lá no aplicativo e olhar para onde ele se deslocou. A gente faz isso de uma maneira geral. E o que a gente tem notado é que a cidade tem se movimentado mais. A gente pode analisar, por exemplo, percentual de pessoas em casa, percentual de pessoas em atividade de lazer, percentual de pessoas trabalhando. Isso a gente tem aplicativo para monitorar, a partir de dados celulares. Então é até simples de se fazer, é possível ser feito, a gente tem feito e tem tido um alerta de preocupação de quê? De a gente continua com uma mobilidade muito grande na cidade. As pessoas continuam se deslocando muito intensamente dentro da nossa capital. O relatório de mobilidade comunitária da Secretaria de Saúde mostra que houve queda de 59% nas atividades recreativas, 64% no movimento do transporte público e até nas farmácias, com 18% a menos na movimentação. Os dados mostram ainda que 12% da população está mais em casa, porque houve queda também de 18% na ocupação dos espaços de trabalho. Ainda assim, o isolamento e o distanciamento social ainda são motivo de preocupação para o governo, já que nem todo dia e nem em todos os lugares tem se respeitado isso. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. Esta semana será retomada a segunda fase da campanha de vacinação contra a influenza H1N1. Em Imperatriz, quase 70% dos idosos foram vacinados na primeira fase. Mesmo assim, muita gente voltou para casa por falta de vacina na semana passada. A preocupação com a imunização tem sido tanta que as doses de vacina contra a gripe H1N1 mal chegam aos postos que logo acabam. Na última sexta-feira, só conseguiu se vacinar quem foi às unidades básicas de saúde pela manhã. À tarde, os postos ficaram assim, vazios. Nos postos de saúde já não há mais aglomeração de pessoas porque já faltam doses da vacina. Foram disponibilizadas até agora 11 mil doses, que segundo a Coordenação de Atenção Básica, não é o suficiente para alcançar a meta de vacinação. Recebemos o quarto lote, agora 11 mil vacinas, e ainda não é o suficiente, né, para a gente alcançar a meta. No caso dia 16 seria para iniciar a segunda fase do segundo grupo prioritário, né, como os policiais militares, civis, né, bombeiros e o outro grupo prioritário. De acordo com o Ministério da Saúde, a segunda fase da campanha de vacinação, que seria iniciada no dia 16 de abril, foi adiada devido ao número insuficiente de doses da vacina de gripe H1N1 na primeira fase. A meta estipulada é que até 22 de maio, 90% do público seja imunizado. E com certeza, se chegar dia 22 de maio, a gente não alcançar essa meta, com certeza eles vão prorrogar esse prazo da vacinação. Em Imperatriz já foram vacinados 69% dos idosos, 26,01% das crianças de 6 meses a menores de 6 anos e 73% dos profissionais de saúde. A previsão é de que mais doses cheguem nas unidades na próxima quinta-feira. E levando em consideração as ações de contingência do novo coronavírus e tentando evitar aglomerações, os idosos estão sendo vacinados pela manhã e as crianças no período da tarde. Foi assim que aconteceu na primeira fase de vacinação do H1N1, né? Vamos ver como é que vai ser o planejamento aí para essa segunda fase. Em todo o país, a segunda fase de vacinação vai até o dia 8 de maio. Em alguns estados, essa fase já começou, a segunda no caso. Em São Luís, a Secretaria Municipal informou que 27.732 idosos foram vacinados no sistema drive-thru, aquele na área do Complexo Esportivo Canhoteiro que as pessoas chegavam de carro, não é? Outros idosos e crianças foram vacinados em postos instalados em escolas nas últimas semanas. Segundo a Secretaria, o plano de vacinação da segunda etapa está em fase final de elaboração. Confira agora o nosso giro de notícias. Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, com o apoio da Polícia Militar, interceptaram no município de Aranhoses um ônibus realizando transporte clandestino de passageiros. O veículo transportava 40 passageiros e havia saído de Upanema, no Rio Grande do Norte, com destino a São Luís. Nele foram verificadas outras irregularidades relativas à segurança, como extintores vencidos, pneus carecas e para-brisa trincado.
Um avião de pequeno porte usado para aplicação de defensivos agrícolas explodiu neste final de semana depois de chocar-se com um caminhão no município de São Mateus. O piloto da aeronave morreu carbonizado. O acidente ocorreu no quilômetro 165 da BR-135, nas proximidades da zona urbana do município. De acordo com relatos feitos pela Polícia Rodoviária Federal, o avião foi visto perdendo altura e provavelmente o piloto tentou pousar na rodovia. No entanto, uma das asas bateu em um caminhão e a aeronave desgovernada bateu na vegetação e explodiu. A Polícia Civil está investigando o caso e tentando identificar a vítima do acidente. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira informou que nenhum participante do Exame Nacional do Ensino Médio que tentou a isenção da prova e não conseguiu dentro do prazo, mas que cumpre os requisitos da isenção, serão prejudicados na prova deste ano. No período de inscrições para o exame, o próprio órgão irá de ofício garantir a gratuidade. O período de solicitação para o benefício terminou na semana passada, mas as inscrições para a prova do Enem serão realizadas entre os dias 11 e 22 de maio. As versões digitais e impressas do exame serão realizadas em outubro e novembro deste ano. No próximo bloco, taxa de ocupação de leitos de UTIs preocupa na capital. E mais, Silva Alves atualiza os assuntos da área de segurança. Nós voltamos em instantes. São 7 horas e mais 16 minutos. São 7 horas e mais 19 minutos, 7h19, você ligado no Bom Dia Maranhão, em todo o estado, aqui pela TV Difusora. Estamos de volta agora para falar sobre segurança. Comigo o Silvão Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. Silvão, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O Silvão, interno de uma unidade prisional aqui da capital, morreu após apresentar sintomas de gripe? Exatamente. E há uma reclamação muito grande por parte de familiares. Ainda há pouco a gente exibiu uma matéria no Bandeira 2. E esses familiares reclamam de que haveriam vários internos doentes lá dentro das unidades prisionais lá de Pedrinhas. As informações são poucas, muito embora a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária tenha colocado um site para informações. Pode ser feita a visita assistida, não é? Pelo site da SEAP, e também colocou dois números de telefone para que as pessoas entrem em contato para ter notícias e informações dos seus familiares. Acontece que os familiares reclamam que esse serviço ele não está atendendo a toda a capacidade, né? O número, a demanda realmente é muito grande de pessoas que estão reclamando que tem muito preso, inclusive funcionários doentes no complexo penitenciário São Luís. Silva, Imperatriz, uma operação da polícia resultou na prisão de um assaltante de banco foragido? Esse assaltante, o Paulo Garcia Rocha, foi feita uma operação conjunta das polícias do Maranhão, do Pará, com apoio do helicóptero do CTA, 3º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ele foi preso no bairro da Vila Macedo, na região urbana lá de Imperatriz, numa casa onde foram encontradas vários miguelitos, que são aqueles grampos de ferro para furar pneu de viatura em caso de perseguição. Também várias bananas de dinamite, espoletas, enfim, vários materiais que são utilizados geralmente aí para ataques à agência bancária. Ele é foragido do sistema prisional do Pará e no último dia 3, de acordo com a polícia, ele participou do ataque à agência do Banco do Brasil lá de São Domingo do Capim, que fica no interior do Pará. Naquela oportunidade, o Paulo conseguiu furar um cerco da polícia, né, e na troca de tiros o parceiro dele acabou morrendo. Com ele foi apreendido, além de todo esse material, mais de R$4 mil, que de acordo com a polícia seria ainda saldo do dinheiro que foi roubado do Banco do Brasil lá de São Domingo do Capim. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta, às 6 da manhã, cedinho, Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas e mais 21 minutos, 7h21. Olha, mais de 90% dos leitos de UTIs na rede pública estadual estão ocupados aqui na capital. O número preocupa e hoje pela manhã o governo do estado deve anunciar medidas como a entrega de novos leitos. Assunto para Eduardo Ericeira, que está comigo outra vez aqui no Bom Dia. Oi, Eduardo.
Pois é, Adalberto, às 10 horas da manhã, né? Como você disse, o governador do estado, Flávio Dino, deve anunciar aí novas medidas, inclusive a inauguração de novos leitos aí nos próximos dias, justamente para atender a população. Agora, ainda existe essa questão da preocupação do colapso, né, Adalberto? Como eu disse na minha entrada anterior, alguns estados já enfrentam esse tipo de problema, exemplo do Amazonas, São Paulo também, Brasília, já estão com a carga aí de leitos ofertados à população, com uma carga de leitos ofertados já com bastante ocupação, e esse que é o problema, a questão de infectados se aumentar bastante. Tem gente que a questão do colapso, tem gente que sequer vai ter a oportunidade de ser atendido, que é uma situação bastante delicada. Mas repassando aqui os números, Adalberto, começando aqui pela capital São Luís, 80 leitos no total foram disponibilizados para atender a população aqui na capital maranhense, 75 estão ocupados, isso referente a leitos de UTI, que recebe aqueles pacientes em estado mais grave, quer dizer, é uma situação bastante delicada, até por conta disso o governo do estado vai aumentar a capacidade, mas é preciso que essa curva aí pare de crescer, né, para conseguir atender a população que chegue aí, que for contaminada, infectada pelo novo coronavírus, possa ser atendida adequadamente. Dos 80 leitos de UTI, 75 estão ocupados, uma taxa de ocupação de 93,75%. Leitos clínicos, leitos aí considerados de enfermaria, 235 vagas, 97 estão ocupados, uma quantidade ainda menos da metade, mas já uma considerada já bastante elevada, né? Quase metade, já uma taxa de ocupação de 41,27% aí nos leitos clínicos. Vamos para o interior do estado. No interior do estado a situação é bem menos crítica, mas claro, tem que se manter esse controle para evitar aí um colapso na área da saúde. Total de leitos de UTI no interior do Maranhão são de 81, apenas 4 estão ocupados, uma taxa de ocupação de 4,94%. Mesmo assim, as pessoas não devem descuidar, devem se evitar ainda aí aglomerações. O distanciamento social deve ser garantido. Leitos de enfermaria no interior do estado, 168, 7 estão ocupados, uma taxa também pouco acima de 4%, segundo o relatório de 2 semanas, mais de 1.200 casos confirmados, a taxa de incidência a cada 100 mil pessoas, 1.320, na verdade, já atualizando esses dados, a taxa de incidência para cada 100 mil pessoas no Brasil está em 18,65%. No Maranhão está bem próximo a essa média nacional, está em 17,81%. Adalberto, em meio à pandemia, né, a gente vem chamando a atenção para vários assuntos e é uma preocupação em relação, além da questão da saúde, com a questão econômica também. Eu fiz uma reportagem para alertar as pessoas, tem agora uma medida provisória especialmente que foi editada para a questão dos casos de aluguéis, mas as pessoas devem sim ter compromisso, mesmo aí com um alívio, por conta aí do pagamento de aluguel, as pessoas têm que ter o compromisso, tanto o locatário aí quanto o locador, mas vamos acompanhar a reportagem que esclarece como é que deve funcionar agora essa relação entre ambos. Vamos acompanhar a reportagem. Alterações em contratos de aluguéis neste período de pandemia provocada pelo novo coronavírus estão previstas. Tramita no Congresso Nacional mudanças na relação entre locatários e locadores. O projeto de lei já foi votado no Senado Federal e agora tramita na Câmara dos Deputados. O texto prevê a proibição do despejo de inquilinos inadimplentes, apenas no início do processo por força de decisão provisória. Desta forma, o despejo segue permitido em caso de decisão definitiva, na conclusão da ação. Sendo assim, fica proibida ser concedida qualquer medida de despejo até o dia 30 de outubro. A proibição só é válida para ações protocoladas a partir do dia 20 de março deste ano, quando houve o decreto de estado de calamidade pública no Brasil. Isso não quer dizer que o locador deve deixar simplesmente de pagar o aluguel. É preciso lembrar que há um contrato pactuado que permanece válido, e uma vez que esse contrato não é honrado, o valor da locação de determinado imóvel deixa de ser pago, por exemplo, os inquilinos terão que, no futuro, pagar multas e juros. Por isso, o mais recomendado neste período é a negociação. O diálogo entre locadores e locatários é fundamental. Antes de haver um processo, né, de judicialização para poder questionar os ditames do contrato, a gente entende no mercado que é razoável se ter uma conversa prévia, se ter um entendimento clássico, até porque está tendo uma penalização de todos os lados, né? E isso tem provocado alguns desconfortos. Primeiro, para aquele que espera receber o aluguel, e segundo, para aqueles que precisam gerar a sua produção no sentido de arcar com suas obrigações contratuais. Ainda segundo o consultor, as empresas imobiliárias também devem ajudar nesta relação, intermediando o diálogo entre as partes. As imobiliárias têm trabalhado para se poder ter uma questão de bom senso. Então tem negociado
do total uma parte, tem prorrogado algumas condições contratuais para que assim que as pessoas puderem recuperar os seus negócios e poderem honrar seus compromissos, façam isso de uma forma paulatina ou uma forma parcelada que vise o cumprimento das obrigações. Pois é, Adalberto, é necessário também essa questão da responsabilidade na parte econômica e o diálogo aí ainda é a melhor saída. Adalberto, só para a gente finalizar essa questão de leitos, a gente tem alguns números aqui para repassar à população. Hoje o governador deve anunciar essas medidas, mas a gente já antecipa aqui para vocês algumas medidas que devem ser adotadas já nos próximos dias pelo governo estadual, como forma de tentar amenizar esses impactos negativos trazidos aí pela pandemia do novo coronavírus. 71 novos leitos serão disponibilizados no Hospital Dr. Carlos Macieira para atendimento exclusivo aos casos de Covid-19. A liberação dos leitos que ficam no 4º andar da unidade de saúde será realizada com a transferência de pacientes da clínica médica para os novos leitos criados aí pelo governo do estado, também no Hospital do Servidor. Dessa forma, o espaço fica liberado para assistência exclusiva aos pacientes infectados pelo novo coronavírus, ampliando a capacidade de atendimento do Hospital Carlos Macieira, hospital de alta complexidade e referência para atendimento a pacientes com o novo coronavírus. Com os novos leitos liberados, serão só no HCM 111 leitos exclusivos para pacientes da Covid-19 que precisarem de assistência hospitalar, pois o hospital já contava com 40 leitos exclusivos para tratamento de casos do novo coronavírus, sendo 20 deles de UTI e outros 20 de enfermaria. Com a nova estrutura, agora falando do Hospital do Servidor, terá 50 leitos destinados para clínica médica e especialidades como pneumologia e neurologia. Os pacientes que antes recebiam atendimento no 4º andar do HCM e no Hospital Dia, pacientes vasculares, estão sendo transferidos para este novo espaço. O local passou por obras realizadas por meio da Secretaria de Estado de Governo e foi equipado com aparelhos modernos para receber pacientes e acompanhantes. Só reforçando, Adalberto, mesmo com esse aumento do número de leitos, é necessário que as pessoas evitem aí a contaminação, que se esses leitos ficarem todos ocupados por pacientes, a gente vê muita reclamação, a gente que trabalha aqui na rua, Adalberto, a gente percebe assim muitas pessoas reclamando, às vezes, ou entrando em contato por meio de redes sociais, pessoas reclamando da falta de oferta de leitos. Isso acontece tanto na rede pública quanto na rede particular e em todo o país e no mundo a gente vê e presencia ainda essa realidade. Vai faltar leitos se o número de contaminados, o número de infectados pelo Covid-19 chegarem dentro de um curto espaço de tempo. As pessoas que já estão no leito vão precisar ser atendidas, as que vão chegar não vão ter esse tipo de assistência de atendimento, caso aí superlote esses locais, no caso as unidades de saúde. Então é necessário que as pessoas permaneçam em casa, distanciamento social, evite aglomeração, saia de máscaras, toma aí todas essas medidas de prevenção para justamente não superlotar os hospitais e os pacientes que forem infectados terem a oportunidade de se cuidar com qualidade, de ter o atendimento correto. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Nosso Eduardo Ericeira participando ao vivo aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 30 minutos, gente. 7h30. Olha, quase 700 mil clientes já estão cadastrados para ter direito à tarifa social de energia elétrica nesse período de pandemia. Nós vamos ver agora na reportagem do Ciro Mineiro. A medida é válida por 3 meses. Cerca de 698 mil clientes considerados baixa renda já estão cadastrados. Outros 394 mil podem ter acesso ao desconto, mas ainda não realizaram o cadastro. Somando os cadastrados com os que podem se cadastrar, o resultado é que mais de 1 milhão de maranhenses podem ter acesso à tarifa social. O benefício da tarifa social de baixa renda é destinado para famílias que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ou seja, para as famílias que têm o Bolsa Família, o BPC ou, no caso dos indígenas, que possuem o RANI, todas essas famílias estão aptas e têm direito ao desconto na tarifa social. Esse novo desconto foi editado através da medida provisória 950 do governo federal e dá 100% de desconto no consumo de energia elétrica até 220 kWh no período de 1º de abril a 30 de junho, o que corresponderá a 3 faturas. Mas é importante lembrar ao consumidor que sua conta não vai vir zerada, pois ainda restarão encargos, iluminação pública e outras negociações caso o cliente tenha. Para ter direito ao benefício, as famílias deverão atender a pelo menos um dos seguintes requisitos: ser inscrito no CadÚnico com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa,
ser idoso ou deficiente que recebe o benefício da prestação continuada, BPC, com renda mensal por pessoa inferior a 1/4 do salário mínimo. Famílias inscritas no CadÚnico que tenha portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma continuada, com renda mensal de até 3 salários mínimos. Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único, com renda menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa da família, ou que possuam entre os moradores algum beneficiário do BPC. O desconto na tarifa de energia tem como principal objetivo minimizar os prejuízos da população mais pobre causados pela pandemia do novo coronavírus. Esse programa é muito importante e é por isso que a gente, desde setembro, o Governo do Estado, através das sedes, a FAMEI e a Equatorial, vem fazendo uma campanha para aumentar o número de beneficiários. E agora, como esse desconto chegou a 100%, tem procurado e aumentado bastante a procura da adesão a este programa. Se você ainda não é beneficiário desse programa e quer fazer parte, entre no nosso site www.tarifasocial.sedes.ma.gov.br ou então ligue para a nossa ouvidoria 0800 098 1656. Mas não esqueça, quando ligar, tem que ter em mãos o número do NIS, o seu CPF e a sua conta de energia para poder informar a unidade consumidora. Só repetindo, então, o site do programa é tarifasocial.sedes.ma.gov.br e o telefone 0800 098 1656. 1656, o final, portanto, do telefone do 0800 para você entrar em contato. É hora de conferir a previsão do tempo para hoje, segunda-feira. Vamos ver como é que a semana começa na capital e no interior do estado também. Aqui em São Luís, hoje céu claro a parcialmente nublado, com pancadas esparsas de chuva no horário da tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Em Imperatriz, tempo nublado e pancadas esparsas de chuva no horário da tarde e à noite. Por lá, mínima de 22, máxima de 32 graus. Em Caxias, olha só, tempo nublado, chuva ocasional isolada no período da manhã. A temperatura mínima 24, a prevista máxima é de 32 graus nessa cidade. Mais 3 cidades no nosso mapa, a parceria com o Lab Médico, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, Zedoca, Pinheiro e Carolina. Em Zedoca, tempo nublado, pancadas esparsas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 23, máxima de 32 graus. Na Baixada Maranhense, em Pinheiro, nebulosidade variável, pancadas esparsas de chuva pela manhã e também à tarde. Lá em Pinheiro, 24 de mínima, 32 é a máxima. Em Carolina, tempo nublado, chuva ocasional isolada pela manhã e também no horário da tarde. Em Carolina, mínima de 23, máxima de 32 graus. Olha, no próximo bloco, os dados sobre profissionais de saúde infectados pela Covid aqui no Maranhão. E mais, John Coutrin fala da repercussão da participação do presidente Bolsonaro em ato a favor de intervenção militar. São 7 horas e 35 minutos. O Bom Dia volta em instantes. São 7 horas e 38 minutos. Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de segunda-feira. Olha, sem poder sair de casa por conta do isolamento social provocado pela Covid-19, tem muita gente aproveitando o momento para estudar. Aqui no Maranhão, uma plataforma oferece cursos gratuitos pela internet. Com as aulas suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus, o ensino precisou se adequar ao ambiente virtual. Pensando no processo de adaptação dos professores, a Secretaria Estadual de Educação Integral e Profissional lançou a plataforma Maranhão Profissionalizado, com cursos de aperfeiçoamento online e gratuitos. Com apenas 10 dias de funcionamento, o portal já conta com 6.600 inscritos em 10 cursos voltados para a área educacional e também para a geração de renda. Pensamos nos pais dos nossos alunos, que agora precisam ficar em casa, se proteger, precisam ficar em isolamento social e perder a sua renda. Então, para essas pessoas, nós fizemos cursos como panificação, doces, serigrafia, tortas, para ajudá-los a ter alguma renda mesmo em casa. Para a geração de renda estão sendo ofertados cursos de panificação, aproveitamento integral dos alimentos e produção de doces tradicionais.
Todos os cursos têm carga horária de 40 horas e possibilitarão certificado para as pessoas que participarem das atividades propostas e tenham o rendimento mínimo exigido pelo curso. As gravações das aulas acontecem neste estúdio na Escola de Cinema do IEMA, com poucas pessoas, alguns equipamentos e muita vontade de levar conhecimento e novos aprendizados com a ajuda da internet. A ideia de se reinventar, se refazer e se reciclar, eu acho que a crise imposta por essa pandemia trouxe isso também para a gente, nos meio que obrigou a estar se reinventando, estar buscando alternativas para manter o aprendizado dos nossos alunos. O curso de panificação, atualmente está com mais de 1.200 inscritos, mas nós não temos limite de inscrição, então pode continuar inscrevendo e participando ativamente dos fóruns, das atividades, e a gente analisa, discute ali sugestões, ideias, e a gente está sendo muito procurado e esperamos, ser muito mais procurados ainda, porque tem uma necessidade muito grande das pessoas de aprenderem para si e ainda produzirem e ter um rendimento nesse momento difícil. Olha, os interessados poderão continuar se inscrevendo pelo site do Maranhão Profissionalizado, gerar login e senha de acesso à plataforma. Os cursos são livres e sem exigência mínima ou máxima de idade. Agora a gente muda de assunto, é hora de falar de política. Comigo, John Coutrin. Bom dia para você, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, o presidente Jair Bolsonaro participou de um ato pró-intervenção militar. Foi lá em Brasília? Foi em Brasília, sim. Ontem, pela manhã, Adalberto, o presidente Bolsonaro ele foi comemorar o Dia do Exército, o Dia do Exército em frente ao quartel-general ali, próximo à Esplanada dos Ministérios, ao Planalto. Mas só que, Adalberto, ontem foi convocado uma manifestação nas redes sociais, grupos de WhatsApp, em favor de intervenções militares, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, e esses manifestantes estavam ali próximo do presidente pedindo isso. E o presidente participou desse ato. Nós temos aí, inclusive, um trecho do próprio vídeo, da própria trecho da presença do presidente, que ele publicou nas redes sociais, foi transmitido ao vivo, e nós temos aí um trechinho, vamos acompanhar aí o que o presidente falou. Que acredito em vocês! Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! O que tinha de velho ficou para trás! Nós temos um novo Brasil pela frente. Tem um outro trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro, já para o final, em que ele começa a tossir bastante. Preocupou algumas pessoas, fizeram leitura disso, até no sentido de poupá-lo, inclusive. Claro que ninguém está torcendo por nada negativo em relação a qualquer pessoa, obviamente. Mas isso. É preocupante que tenha participado, inclusive nessas condições, de um ato desse, sol quente lá, enfim. Aquela situação, contato com as pessoas, e você viu quanta gente estava no ato, quer dizer, aquelas pessoas não têm a menor preocupação. Falar em aglomeração ali é o quê? É o mínimo, Porque tinha muita gente. Muita gente, Adalberto. É preocupante porque tudo bem do presidente comemorar o Dia do Exército, claro, óbvio, tem todo o direito, ele é militar, ex-militar, mas o simbolismo é muito grande, Adalberto. Qual o simbolismo? O simbolismo dele na frente do quartel-general, na frente do Exército, porque o presidente, pela Constituição, é o chefe das Forças Armadas, E lá o que estava se pedindo? Para quem não tem conhecimento, não acompanhou, lá estava se pedindo a volta do AI-5, para quem não conhece que é o AI-5, foi um ato ali da ditadura, por exemplo, em que se fechava o Congresso, caçava os direitos políticos, você não tinha direito a habeas corpus, você mandava prender, invadir redações de jornais, a censura, feriu a liberdade de expressão, ou seja, muita gente não tem noção do que é AI-5. Se você pede liberdade, então você não pode defender AI-5, se você quer liberdade. É claro que o presidente falou ontem, em democracia e liberdade, mas ele falou também que quem mandava era o grupo, quem mandava era o povo, mas não aquela minoria, porque aquilo ali é uma minoria. No Brasil hoje, Adalberto, quem defende isso é uma minoria, quem defende fechamento de Congresso, quem defende fechamento do STF, quem quer proibir aí a liberdade no país, quem é
antidemocrata é a minoria. Então, o presidente não pode dar tanta voz a esse tipo de pessoas, a esses tipos de pessoas. Eu até entendo que elas não... Tem uma nova geração aí, Adalberto, que não passou por aquela época da ditadura, não sabe o que é repressão. Mas a história está aí para ser vista, né? Tudo documentado. Exatamente, precisa acompanhar, precisa estudar, pesquisar melhor o que foi aquilo. Então, se você defende a volta das 5, se você defende a ditadura, você está defendendo a repressão, você está defendendo tolir sua liberdade de expressão, você está defendendo intervenção, ou seja, isso aí jamais... depois que o país foi redemocratizado, a volta à democracia, pode se pensar em voltar. Os próprios militares ontem, alguns militares foram consultados, Adalberto, pelo jornal Estado de São Paulo. Claro que eles não podem, né, publicizar seus nomes, mas alguns... E guardar o sigilo da fonte também. Exatamente. E alguns rejeitaram, né, o presidente dizendo que ele insufla muito. Alguns avaliam que o presidente está um pouco fragilizado, aí, né, é uma forma dele aí dar uma resposta, né? Mas o certo é que várias lideranças se pronunciaram contra isso. Porque, Adalberto, nós temos os poderes constituídos. Por que os poderes constituídos? A Constituição fala de harmonia. E também, claro, para impor barreiras a qualquer limite autoritário de qualquer poder. Por exemplo, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Quando vê que há um autoritarismo, né, ditadura, esses poderes têm, portanto, aí a função de impor barreiras, de conter, conter. Então, quando se defende fechamento do Congresso, se defende fechamento do STF, é poder absoluto ao único poder, ou seja, que a pessoa pode fazer o que quiser. Então, tem que se observar isso, tem que avaliar isso melhor. Eu acho que não é o momento, ainda mais numa crise que nós passamos, Alberto, a crise aí de combate ao coronavírus. É verdade. Além de toda essa atenção, um a mais ninguém precisava, né? Ninguém merece, né? Não, agora ninguém não, merece. de forma alguma. Inclusive ali, como disse o John, várias situações, num único ato, numa manhã em Brasília, vários problemas acontecendo. A motivação do ato, a participação, o excesso de pessoas ali, as pessoas aglomeradas, enfim. Né? E um presidente da República que deveria ser o exemplo, com a postura que teve, que foi, inclusive, criticado nas redes sociais aí por várias autoridades, inclusive, entre elas o governador Flávio Dino, John. Também nós temos um print aí, né? Ele fez um alerta às Forças Armadas, né? Pregando aí a prudência das Forças Armadas. É claro que as Forças Armadas no nosso país, né, elas têm o dever cívico, né? De proteger o Estado, nós sabemos disso, a nação, aliás. O governador Flávio Dino pediu essa ponderação, né? Ele acredita que as Forças Armadas jamais apoiariam. A gente tem inclusive aqui o print, né, da manifestação. Exatamente. A gente pode colocar para a gente observar. Ele disse, né, que fala sobre isso, que as Forças Armadas jamais apoiariam um golpe militar no país. Ele entende isso. Então, é claro que, Adalberto, todos têm direito de protestar, se alguns estão insatisfeitos com o presidente Rodrigo Maia, insatisfeito com o Davi Alcolumbre, insatisfeito com os políticos, tudo, claro. Faz parte do jogo, faz né? parte você protestar, criticar, mas chegar a esse excesso de pedir aí fechamento de Congresso, fechamento do STF, retirada de governadores, alguns defendem até retirada dos governadores dos estados, ou seja, olha só o absurdo. Então, claro, a gente concorda sim que os políticos corruptos têm que ser punidos, para isso existe a lei, para isso existe a Constituição, para isso existe, né, o ordenamento jurídico do nosso país, tem que ser punido mesmo, o corrupto tem que ser punido, né, a gente sabe que a corrupção é uma grande chaga no país, mas nós temos que ver até que ponto vai essa crítica, né, o que fazer. Por falar em crítica, o senador Everton também se manifestou sobre esse ato de ontem? Também o senador Everton, que é líder do PDT, né, no Senado, também criticou, fez essas mesmas avaliações, inclusive até postou o vídeo, né, que a gente colocou aqui agora, e falar das consequências disso, Adalberto, né, das consequências disso para o país. Alguns falam que o Maia, que o Davi Alcolumbre, né, o presidente da Câmara, querem implantar um golpe, tirar o presidente da República, mas até agora não, porque, Adalberto, tem vários pedidos de impeachment ali na Câmara e o Maia não deu prosseguimento nenhum, para você observar. Não é defendendo o Rodrigo Maia, mas eu não vejo ainda, né, que há esse golpe em curso para tirar o presidente. Ninguém até agora, nem o PSOL, nem o PT, nem o partido de esquerda defendeu o impeachment do presidente. E o próprio Maia não deu prosseguimento nisso na Câmara. Então não há também essa questão aí de impeachment, golpe no momento no país. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã também. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. A gente muda de assunto agora porque nós vamos falar sobre o número de profissionais de saúde, gente, infectados pela Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Eduardo Ereceira está de volta comigo
e tem os dados a respeito desse assunto. Eduardo, quais são os números que você tem? Pois é, Adalberto, até agora, segundo as informações que são repassadas aí pela Secretaria Estadual de Saúde, que, repito, é a fonte oficial aí para nos basearmos a partir dessas informações que são repassadas pela SEGS, são 126 profissionais, é um número bastante elevado, um número expressivo, 126 profissionais da saúde que foram confirmados, fizeram um teste, passaram pelo teste aí, confirmaram estarem infectados pela doença, pela Covid-19. 126 profissionais. A notícia boa é que 53 desses profissionais que foram infectados pelo novo coronavírus já estão recuperados, que é uma notícia boa. Adalberto, a gente vem chamando a atenção aí em relação à questão métodos de prevenção, ao distanciamento social, que as pessoas optem por ficar em casa, só sair em caso de extrema urgência, mas a questão da alimentação é fundamental. Estar com uma boa saúde, estar bem de saúde, estar com uma imunidade boa, em qualquer época do ano sempre é muito importante, agora muito mais se faz valer essa máxima aí de que a imunidade das pessoas deve estar bem. Então a gente vai passar algumas dicas aqui, eu preparei uma reportagem com algumas dicas de alimentação, como as pessoas podem se alimentar para ficar com a imunidade ainda maior. E ao procurar também uma farmácia, verificar, conversar com o farmacêutico, com os profissionais de saúde, para verificar qual a melhor saída e como garantir uma saúde melhor nesse período. Vamos acompanhar. Em casa, as pessoas devem cuidar da saúde, em qualquer época da vida. É importante estar saudável, com uma imunidade boa. Para isso, esta nutricionista repassa algumas dicas importantes de como se alimentar bem. Há alguns produtos fundamentais que não podem faltar no cardápio diário. É o caso do gengibre, que pode ser em pó, e essa poderosa mistura antioxidante, à base de cereais, farinha de linhaça e de chia, farelo de aveia e cacau. Existem alguns elementos que eu considero fundamentais nesse processo de melhora da imunidade. O alho já se sabe há muito tempo que é um potente antiviral. Então você pode colocar ele de preferência cru. Fazer a comida, colocar o alho normalmente como se coloca, mas por cima da comida cortar os pedacinhos dele, um dente grande de alho todo dia e consumir cru. Aqui nós temos o extrato de própolis, que é um poderoso antiviral, bactericida, antifúngico e ainda é anti-inflamatório. Então, 20 gotinhas de própolis verde sem álcool em 2 dedinhos de água antes de dormir, porque ela ainda é indutora do sono, faz muito bem para a saúde e para a imunidade. O pó da cúrcuma longa, que além de ser boa para a imunidade, também é um potente anti-inflamatório, antioxidante, ou seja, atua muito na diminuição dos radicais livres, que a gente sabe que são células que promovem o envelhecimento, oxidação do organismo, radicais livres. E a vitamina C também não pode faltar através das frutas de forma natural, laranja, limão. Cúrcuma semelhante ao açafrão, com um pouco de pimenta do reino, e alho também é uma excelente pedida na comida. Assim como alho, própolis também é um excelente antibiótico natural. Existem as bactérias do bem, os lactobacilos, presentes no iogurte, por exemplo. Mas a nutricionista alerta, as pessoas devem evitar exageros para não ter complicações com a saúde. Então é fundamental que a gente consuma 30 gramas de oleaginosas ao dia. Não precisa comer muito. Muito cuidado, pessoal. Às vezes as pessoas falam assim, porque faz bem, então eu vou consumir muito. Não, tudo isso aqui tem a dose certa, dose correta. Tá? Porque pode fazer mal se você consumir em excesso. Vitamina C e D também são fundamentais para o organismo humano. Laranja, limão e até a luz solar são excelentes para a saúde da pessoa. Com um custo um pouco mais elevado, mas também muito bom para a imunidade, estão a glutamina e o ômega 3, substância que pode ser consumida através da sardinha. Mas o ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório e ajuda muito na imunidade. Se não puder consumir através de suplementação, que tem que ser de preferência um bom ômega 3, tem que ter um selo, existem uns selos de certificação da qualidade, tem que estar num vidro, de preferência escuro, e ter a concentração correta. Então, muito cuidado ao comprar ômega 3. Se não der para comprar como suplementação, consuma em forma de alimento. A sardinha em óleo de preferência, mas descarte o óleo, não utilize o óleo da sardinha. Tá? Porque exatamente esse óleo que protege o alimento, a sardinha, dos metais pesados da lata. Nas farmácias também tem sido grande o movimento de pessoas em busca de medicamentos que previnem os sintomas relacionados à gripe, por exemplo. Qualquer medicamento tem efeito colateral, né? Então, assim, a gente percebe que a população
Se tem uma numeração de 77% no ano passado de alta medicação, acho que esse ano vai triplicar. O farmacêutico destaca que é importante as pessoas sempre procurarem auxílio do profissional, não se automedicar. É importante estar com uma boa imunidade, só que para isso deve-se evitar também os exageros. Cuidado com o excesso de vitaminas, cuidado com o excesso de medicamentos, seja ele analgésico, seja ele antitérmicos, seja ele anti-inflamatórios. Então, alimentação é o fundamental, higienização é o fundamental e qualquer coisa, procurar sempre o farmacêutico. Isso é o melhor ponto, é onde você tem maior acesso, onde você tem mais acessibilidade de procura, né? Daí, portanto, Adalberto, dicas importantes aí, tanto a questão da alimentação quanto a questão da farmácia. Eu falei que 53 pessoas se recuperaram, mas 3 óbitos foram confirmados aí, infelizmente, profissionais de saúde que se infectaram e acabaram morrendo vítimas da Covid-19. Uma dessas pessoas foi a auxiliar de enfermagem Maria Madalena Barbosa Souza, ela tinha 61 anos de idade, dava plantão, trabalhava na UPA do Vinhais, que é uma das unidades de referência para receber pacientes da Covid-19, e também o Hospital de Alma Marques, o Socorrão 1. Ele, inclusive, chegou a fazer a campanha para que as pessoas fiquem em casa. Adalberto, a gente reforça mais uma vez essa campanha. São vidas também profissionais de saúde que cuidam da gente, não só por problemas relacionados ao novo coronavírus, mas por outros problemas de saúde. É uma questão de amor e respeito a esses profissionais de saúde. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Olha, nesses tempos de quarentena, muita gente tem encontrado na dança uma forma de relaxar e até de se movimentar. Vamos ver. Sabe aquela história de que quem dança os males espanta? Isso nunca fez tanto sentido. A Amanda está cumprindo a quarentena em casa e muita coisa na rotina dela acabou mudando, menos a aula de dança do ventre. Manter as minhas aulas, elas têm sido uma forma de manter a normalidade, de me distrair um pouco, de diminuir a ansiedade, de me manter fisicamente ativa, não estar sedentária. Nem para ela e nem para a Daniele. A distância, ao invés de obstáculo, acabou se tornando uma forma de se reinventar. Que eu posso falar sobre essa experiência de aulas online aqui, claro, não substitui uma aula presencial, mas é muito importante nesse momento porque é interessante manter a sanidade mental, manter o corpo movimentando e, de certa maneira, ajuda a não perder tudo aquilo que a gente trabalhou ao longo dos anos. Há mais ou menos um mês, a Ariana conseguiu reunir as alunas no espaço virtual e agora é aqui da sala da casa dela que ela consegue passar o conteúdo e, além disso, acompanhar a desenvoltura delas. 2, 3, 4, isso. Um de cada lado. A aula para o grupo de iniciantes, do intermediário e avançado é dada através de um aplicativo. E claro, a Ariana, que é professora de dança do ventre há cerca de 15 anos, também precisou adaptar o conteúdo. Eu tive que sentar e estudar uma maneira de tentar levar para a videoaula uma forma delas não sentirem tanta falta da aula presencial. Então eu tentei adaptar tudo, eu tive que botar a aula um pouquinho mais pesada, eu tive que voltar e trabalhar os movimentos já, os básicos. E enquanto a distância física for necessária, a conexão vai ter que ser essa aqui mesmo. Afinal, a dança trabalha muito mais que o corpo. Eu falo que a dança, ela não trabalha somente o corpo, ela trabalha a mente e a alma. Eu tenho muitas alunas com problemas de ansiedade, de depressão, e nesse período agrava muito. Muitas estão reclamando de insônia. Então eu tentei manter até as aulas no mesmo horário, mais cedo, 19 horas, que é para que elas possam fazer a aula, tomar um banho, descansar e dormir mais relaxadas. Seja música, seja livro, seja uma pintura, tá todo mundo nesse período procurando a arte para manter a cabeça sã. Tempos de adaptação, né? O pessoal diz que quem canta seus males espanta, quem dança, pelo jeito, também, né? Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Fique em casa, muita paz, muita saúde. Amanhã a gente se reencontra às 7 horas da manhã. Tchau, tchau.